Boa noite, começando mais uma live e o assunto da live de hoje é sobre laser e HPV. Eu vou falar sobre o tratamento de lesões causadas pelo HPV com a terapia a laser, tá? Começar explicando o que é o HPV. O HPV é uma doença sexualmente transmissível, que é o papilomavírus humano, e ele pode causar tanto as verrugas, que são os condilomas, quanto lesões pré-câncer no colo do útero, na vagina, na vulva, no ânus, no pênis e também na orofaringe. A live de hoje vai ser sobre o tratamento das lesões verrugas e das lesões pré-câncer no colo do útero, na vagina e na vulva. E eu vou começar respondendo as perguntas que eu recebi, que foram muitas, e mostrando o que é esse aparelho do laser e como que ele funciona. Então, eu vou mostrar uma foto do aparelho, tá? Esse aqui é o aparelho do laser. Essa foto é do meu consultório de segunda-feira, que a gente teve aplicação de laser lá. E ele vai acoplado ao colposcópio, tá? Então, ele tem esse braço aqui bem comprido que vai acoplado ao colposcópio. O colposcópio é esse aparelho que serve como uma lente de aumento para visualizar as lesões. Porque como são lesões microscópicas, precisa usar essa lente de aumento e aplicar os líquidos, que é o ácido acético Lugol, para conseguir identificar as lesões e assim aplicar o laser. Então, o laser ele só pode ser utilizado em lesões que são visíveis na colposcopia. Se a lesão não é totalmente visível, porque ela está no canal endocervical, ou seja, indo para a parte de dentro do útero, ou ela não é nada visível, não tem como fazer o tratamento a laser. E quais que são as indicações dele? Então, uma das indicações são os condilomas para o tratamento das verrugas genitais. Outra indicação é no tratamento de lesões pré-câncer. Laser é tratamento padrão ouro para lesões de vagina, principalmente lesões de alto grau de vagina. A gente divide as lesões em baixo grau, que são o NIC1, NIVA1, NIV1, que são lesões que têm um potencial aí de 1% de evoluir para câncer, e lesões de alto grau, que é o NIC2, NIC3, NIVA2, NIVA3, NIV2, NIV3. As lesões de alto grau, elas sempre são tratadas. No caso de lesões de vagina, como a vagina é um órgão que sangra muito e tem ali, dependendo se for na parede anterior da vagina, vai ter contato com a bexiga, ou na parede posterior vai ter contato com o intestino, são lesões que quando se faz tratamento cirúrgico, em vez de laser, tem um risco de lesão de outros órgãos. Então, por causa disso, o laser é um tratamento padrão ouro por ter menos sangramento e menos risco de complicação. Também isso acontece na vulva. Para tratamento de lesões grau 2 e grau 3 na vulva, a gente tem a opção de fazer laser ou de fazer cirurgia. No caso da cirurgia, vai ter que retirar a lesão com margens, ou seja, com uma área que não tem a lesão, e isso vai ficar uma cicatriz na vulva. Dependendo do tamanho da lesão, a paciente pode ficar com uma cicatriz mutiladora. Essa é uma vantagem do laser, que ele vai destruir a lesão sem precisar excisar, sem precisar fazer a retirada. Isso faz com que a cicatrização seja muito melhor. E no colo do útero, a principal vantagem é para tratamento de mulheres com menos de 25 anos que tenham lesão grau 2 e grau 3, que o tratamento clássico é fazer a cirurgia do CAF, faz a retirada da lesão. Porém, a cirurgia do CAF tem um risco aumentado de trabalho de parto prematuro numa gestação futura.
E o laser, por ser um tratamento destrutivo, ele destrói a lesão em vez de fazer a retirada. Ele não aumenta esse risco de trabalho de parto prematuro. Então, ele é excelente para mulheres jovens e que nunca tiveram filhos e pretendem engravidar. Eu recebi bastante perguntas e já vou começar puxando elas aqui e explicando os pontos do laser. Então, primeira pergunta. O laser ajuda a eliminar o vírus? Sim, ajuda. O tratamento a laser, ele é tratamento para lesão que o vírus causou. Até hoje não inventaram um remédio que eu dou para eliminar o vírus. Por exemplo, que nem a gente tem para uma bactéria, eu dou um antibiótico para matar a bactéria. Para vírus isso não existe. O vírus do HPV é que nem o vírus da gripe, que nem o vírus do HIV, não tem um remédio que eu dou para eliminar o vírus. O que a gente faz para eliminar o vírus? Então, a gente trata as lesões, isso faz com que diminua a carga viral. Quando a lesão é como se fosse a casinha do vírus, é onde mais tem vírus. Eu destruindo essa lesão, a carga viral acaba diminuindo. E quando o paciente está com uma imunidade boa, e daí tem várias coisas que a gente faz para melhorar a imunidade, como, por exemplo, não fumar, dormir 7 ou 8 horas por dia, fazer a vacina do HPV, diminuir níveis de estresse, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física. Quando a imunidade do paciente está boa, ela tem uma grande chance de conseguir eliminar o vírus e ficar sem novas lesões. Próxima pergunta. O laser trata a lesão NIC3? Sim, ele trata a lesão NIC3. A indicação para uso do laser é uma lesão que seja totalmente visível no exame da colposcopia e principalmente indicado para mulheres com menos de 25 anos para tratamento do NIC3. Mulheres com mais de 25 anos, a gente acaba optando por fazer a cirurgia do CAF. Quando a gente tem uma suspeita que seja um câncer invasivo e não um NIC3, a gente opta por fazer a cirurgia do CAF e não o laser, porque nesses casos a gente quer ter uma amostra maior de tecido, como se fosse uma biópsia maior, para ter certeza que não é câncer. Então, resumindo, a gente usa para NIC3 em mulheres com menos de 25 anos, quando a gente não acha que essa lesão possa ser um câncer, que seja realmente um NIC3. Se na vulva NIC2 resolve, então na vulva a gente teria ali a sigla um pouquinho diferente, que é NIV2, que é neoplasia intraepitelial vulvar. Sim, resolve, o laser é padrão ouro nesses casos, porque ele destrói a lesão sem mutilar a mulher e acaba tendo uma cicatrização melhor. Como que o laser funciona? Ele tem um tropismo pela água, então ele vai ser absorvido, toda a energia do laser vai ser absorvida pela água intra e extracelular. 99% da energia do laser vai ser absorvido por essa água intra e extracelular e ela vai se transformar imediatamente que a água do corpo absorve aquela energia, ela transforma em vaporização e fumaça. E por isso que destrói a lesão, sem comprometer os tecidos em volta. Então, por isso que a cicatrização é melhor. Também o laser ele é bactericida, então ele ajuda a evitar que tenha infecção depois do tratamento. E ele também estimula a vascularização e por isso acaba tendo uma cicatrização melhor. Isso é especialmente importante por áreas como a vulva, que são aparentes e poderia ficar uma cicatriz. O que o vírus afeta no nosso corpo? O que ele muda? Imunidade? Então, assim, o vírus, ele vai causar uma infecção ali. 80% da população, em algum momento da sua vida, vai ter contato com o vírus.
o fato de ter contato com o vírus não é uma doença. Doença é quando esse vírus está causando uma lesão no corpo. Isso depende de duas coisas, do tipo de vírus e da imunidade da pessoa que se infectou. Existem os vírus que são de alto risco e os de baixo risco. Os de baixo risco são mais relacionados às verrugas e o de alto risco são os relacionados a lesões pré-cânceres e câncer. O HPV-16 é o subtipo de vírus que tem uma maior risco. Então, uma pessoa que tem HPV-16 persistente por 9 anos tem 400 vezes mais chance de ter câncer, tá? Então, a gente sabe que uma pessoa que manteve esse HPV-16 por 9 anos, ela tem 75% de chance de ter uma lesão de alto grau ou um câncer. Então, depende do tipo de HPV. Se for um HPV de alto risco, consequentemente, a chance é maior de ter alguma lesão. E depende da imunidade de cada um. Tem pessoas que se infectam com o HPV-16 e eliminam o vírus. E isso é para... Só estou dando um exemplo aqui do principal subtipo, mas isso é com todos os subtipos. A pessoa pode se infectar com HPV-18, que é outro subtipo de alto risco, e se infecta e elimina o vírus sem ele causar nenhuma lesão. O que interessa são os HPVs persistentes, aqueles que a pessoa se infectou e o organismo dela não foi capaz de eliminar o vírus, tá? Ele ficou ali persistente e isso é que vai aumentando o risco. Então, ele não muda a imunidade individual de cada um. O que acontece é assim... Pessoas que têm algum fator que baixa a imunidade, por exemplo, HIV, tem uma chance maior do vírus desenvolver lesão. Usuários de corticoide, mesma coisa. Pessoas que fumam, a mesma coisa. Próxima pergunta. Se a pessoa não tem verrugas nem nada, ainda assim o vírus é transmissível? Sim, mesmo assim o vírus é transmissível, mesmo a pessoa não tendo nenhuma lesão visível, tá? As verrugas são altamente infecciosas, então quando tem uma verruga visível, a taxa de transmissão ali é de 65%. Já quando é uma lesão pré-câncer, que são lesões microscópicas, essa taxa é um valor um pouco discutível, mas alguns estudos mostram ali de 25% a taxa de transmissão. Então, mesmo a pessoa não tendo lesão, se ela tá com o vírus, ela vai transmitir. Aqui a Camila tá fazendo uma pergunta. Após conização de NIC3, deu margens comprometidas, qual o procedimento? A live de hoje não é sobre isso, mas eu vou responder. A gente vai fazer um Papa Nicolau e colposcopia depois de 4 meses, e ver se tá com alguma lesão ou não, porque às vezes mesmo quando as margens estão comprometidas, como tem um processo de cicatrização do corpo depois da retirada da lesão, e também a área que foi conizada, que foi feita a cirurgia, vai ser cauterizada, às vezes isso é suficiente para resolver o que sobrou de lesão. Então, a gente vai esperar o próximo controle pós-cirurgia para definir o que vai ser feito, a conduta. Próxima pergunta. Esse laser é indolor? O tratamento é 100% eficaz? Então, no colo do útero, sim, ele é considerado um tratamento indolor, ele não é que nem a biópsia, tá? Quem já fez biópsia de colo de útero sabe que dói, que sente uma cólica forte. O laser não é assim, ele é um procedimento indolor. Na vagina, depende do terço da vagina que vai ser feito. Quanto mais para perto do colo do útero, menos sensibilidade vai ter. Quanto vindo mais para fora, perto da vulva, da genitália externa, a gente faz anestesia. Na vulva, o que a pessoa vai sentir é a picadinha da anestesia. Quanto ao tratamento, que é 100% eficaz, eu vou mostrar alguns estudos que eu trouxe sobre a eficácia do tratamento a laser. Então, eu vou compartilhar aqui esses estudos, tá?
Então, esse primeiro estudo aqui, esse estudo aqui é uma meta-análise que foi feita na Inglaterra, que compilou 37 estudos sobre tratamento de verrugas genitais. E o que os estudos mostram? Aqui tem uma tabela que compara todos os tratamentos, tá? Os tratamentos aqui. Então, tem podofiline, imiquimod e o laser. E o que o laser mostrou? Que o laser foi 92% de cura dos condilomas, certo? Então, aqui, nesse estudo, uma meta-análise que, na realidade, comparou 37 estudos. A meta-análise acaba sendo melhor porque ele compila vários estudos e o laser foi o tratamento mais efetivo. Mostrar esse outro estudo aqui sobre comparando o tratamento a laser com crioterapia, que é um tratamento que não é muito disponível no Brasil para tratamento dos condilomas. E o que esse estudo mostrou? Ali, ó, as pacientes que fizeram uso do laser tiveram 95% de taxa de cura, em comparação das crioterapia, que teve 46% de taxa de cura. Um outro estudo aqui, ó, sobre tratamento de lesão intraepitelial cervical, ou seja, de NIC com laser. E o que esse estudo mostrou aqui, ó, que tá um pouquinho ruim para ver, teve 96% de taxa de cura após uma única aplicação. Então, o tratamento a laser, ele chega, os que têm a opção mais alta, então eles estão mais de 90% de taxa de eficácia, certo? O que eu costumo explicar, quando a gente faz o laser, aquela lesão ela vai estar destruída, vai depender da imunidade da pessoa, e como vai ser feito esse acompanhamento. Por exemplo, se a pessoa vai fazer a vacina depois, se o parceiro vai ser tratado, isso é algo muito importante para retorno de lesões, fazer um tratamento simultâneo de ambos os parceiros. A mulher está com lesão, o marido tem que ir no médico, o parceiro tem que ir no médico e fazer uma avaliação para ver se ele também tem lesão. Tem que ser uma avaliação bem feita, examinar todos os sítios, pênis, região perianal, escroto, que se ele tiver alguma lesão e essa lesão não for tratada, a parceira vai poder voltar a ter uma nova lesão. Então, são importantes tanto essa questão da imunidade da pessoa, fazer a vacina, não fumar, no caso de ter algum fator de imunossupressão, como por exemplo o HIV, fazer o controle do HIV e tratar os parceiros. Próxima pergunta. Até que ponto o tratamento a laser é eficaz? Então, esses estudos que eu mostrei respondem aí essa pergunta, tá? A gente vê ali as taxas de eficácia girando em torno de 96% para lesões de colo de útero. Para lesões de vagina, tem estudos que mostram ali de 90% a 98%, 90% na primeira aplicação, 98% quando é feito 2 aplicações. Para condilomas, ali o estudo, essa meta-análise, então, que compilou 37 ensaios clínicos randomizados, que são estudos bem feitos, mostrando ali 93% de taxa de cura. Relação sexual, então, casal em tratamento só com preservativo? Sim, principalmente se esse parceiro não foi bem avaliado, tá? A recomendação é manter relação sexual com preservativo. Aqui essa pergunta eu já acabei respondendo. Para a próxima pergunta. Depois da cicatrização pós-laser, pode ser feito depilação a laser normalmente? Sim, pode ser feito depilação a laser normalmente. O tempo mais ou menos de cicatrização, de recuperação pós-laser é de 21 dias. O que eu faço? A paciente vem, faz a aplicação do laser, de 15 a 30 dias ela volta no consultório para eu avaliar como é que está a cicatrização
E depois desse período, ela já pode fazer a depilação a laser. Então, esperar ali pelo menos 21 dias para poder fazer a depilação a laser. Certo? Vamos ver a próxima pergunta. Eu respondi todas as perguntas que eu tinha recebido. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode comentar aqui nessa live que ela vai ficar salva e eu respondo. Então, resumindo, a principal vantagem do laser é para o tratamento dos condilomas, porque as outras opções acabam sendo muito menos eficazes, como vocês viram ali naquele estudo. Tem o imiquimod, que é uma boa opção, que também não deixa cicatriz, que é um dos problemas, por exemplo, do uso do ácido tricloroacético, que além de a taxa de eficácia ser menor, às vezes são necessárias várias lesões e tem o risco de ficar uma mancha. Então, o imiquimod não tem esse problema, porém, a taxa de eficácia é menor, às vezes demora muitas semanas, a gente pode usar o imiquimod em torno de 16 semanas, se não responde, é porque não vai responder mesmo, vai ter que trocar. Então, para os condilomas ele é excelente. Para tratamento de lesão de alto grau na vulva e na vagina também é padrão ouro. No colo do útero, para tratamento de alto grau, principalmente em mulheres com menos de 25 anos, é também o padrão ouro. No caso de NIC1 persistente, que é aquele NIC1, isso serve tanto que eu tô falando para colo, serve para vagina e para vulva. Então, NIC1, NIVA1, NIV1 persistente, que é durando mais de 2 anos, que a gente tem que fazer o tratamento, o padrão ouro também é fazer laser, ao invés de fazer cirurgia, porque tem menos risco. É um tratamento que pode ser feito ambulatorial, ou seja, de consultório, sem precisar internação, o que torna a recuperação muito mais rápida. Então, quero agradecer para quem mandou perguntas e até a próxima live. Boa noite.